Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula e hoje nós iremos trabalhar com o Google Meet utilizando o vMix, tá? Já vou salientar, como eu falei para vocês nas outras aulas, eu não recomendo a utilização do Google Meet, além das limitações de opções ali, né, de questão de segundo monitor, que não é possível, aquela coisa toda. Enfim, a qualidade da imagem também cai, não é igual a do Zoom, por exemplo, então não recomendo. Mas se você faz questão de utilizar o Google Meet, a captura da janela para o navegador, eu vou mostrar para vocês aqui como fazer, né? Porque além disso, ele tem algumas limitações para ser capturado também aqui no vMix, e isso também vale para o OBS, tá? Então eu vou capturar a janela de uma reunião, né? No caso aqui eu estou utilizando o Google Chrome, mas isso vale para os outros navegadores também, ok? Então da mesma forma que a gente fez ali no Zoom, né? Vou habilitar aqui o meu externo para utilizar esse PGM aqui como saída externa para como câmera, né, fonte de imagem ali dentro do Google Meet. Então eu já criei uma reunião aqui, né, fui aqui em configurações e coloquei aqui meu microfone, né, repito, eu posso utilizar o mesmo microfone que eu estou utilizando lá no vMix, não tem problema. Meu alto-falante, né, lembra que a gente utilizou o Virtual Cable da mesma maneira, ok? Por quê? Vai vir um áudio dos participantes, vai passar pelo Virtual Cable e vai entrar lá dentro do vMix. E aqui como fonte de imagem é o vMix Vídeo, né? Minha fonte externa que eu habilitei ali no vMix, ok? Então feito isso, a reunião já está rolando, a pessoa já está me ouvindo e eu também vou receber o áudio dela. Então aqui eu vou adicionar o microfone do participante, no caso, que é, né, o Virtual Cable, né? Tá aqui, vou dar OK. Ele já veio para cá, né? Já foi para Master, aquela coisa toda. Eu posso parar de monitorar ele também, eu não quero ouvir o que está vindo para ele aqui, né? Nesse momento, poderia ouvir sim, se for necessário para mim, mas nesse momento eu não quero ouvir para não atrapalhar. Agora eu vou capturar a imagem, né? Fazer uma captura daquela janela, né? Então essa janela aqui está aberta, eu vou capturar ela. Vou aqui adicionar, capturar ali o desktop, ok? Então eu venho aqui no Google Chrome, então eu venho aqui e dou um OK. Perceba que não capturou nada, tá? Não, eu estou capturando aquela janela, né? Não capturou nada, ok? Vou fechar aqui, vou adicionar novamente para mostrar uma coisa para vocês, ó. Você vem e seleciona aqui. Por que que deu problema? Porque eu estou capturando a janela de um navegador, a câmera, né? Aquela coisa toda, e realmente dá muito problema, tá? Então eu venho aqui embaixo, tá? Nesse modo aqui, Windows Graphic Capture, tá? Eu venho nessa terceira opção, eu dou OK e dou OK, beleza? Perceba que ele já começou a aparecer alguma coisa, apareceu todo o navegador, mas não apareceu a imagem da pessoa, tá? E não vai aparecer, tá? O que que você precisa fazer? Ó, perceba, eu vou dar o Alt Tab e vou voltar. E ele sumiu, tá vendo? A partir do momento que essa imagem não está em destaque, ó, ele some, tá? Eu tenho duas formas de resolver isso, tá? A primeira é ter um monitor separado e jogar essa reunião nesse monitor separado. Ele sempre vai estar aqui aparecendo, né? Porque essa janela está em destaque lá. Ou eu venho aqui nessa reunião e dou um F11, né? Para ele ficar em modo tela cheia. Aí eu dou um Alt Tab para voltar para aqui, no caso, para o vMix, tá? Porque se eu minimizar ele também some. E a janela continua em destaque, ó. Vou dar um Alt Tab, continua essa borda amarelinha em volta, tá vendo, ó? Porque está sendo capturado. Então vou dar um Alt Tab, ele está aqui, ok? Então eu fiz a captura do navegador dessa maneira. Então, é a única forma de você capturar, né? No caso as duas, né? Ou jogar no monitor separado, ou deixar em tela cheia, dar um F11 aqui e dar um Alt Tab para ele fazer essa seleção de outra janela, no caso do vMix, para não perder a captura daquela janela. Então isso aqui também é uma dica muito importante que você não vai ver por aí, ok? Muito bem, então eu tenho o áudio dela e eu tenho a imagem da participante aqui capturada. Então agora a gente tem que fazer o quê? Colocar aquelas imagens, né, aqueles layouts para uma pessoa e para duas pessoas, ok? Lembrando que a gente não vai utilizar compartilhamento de tela aqui no Meet, porque a gente já viu lá na aula de OBS, né, com o Zoom que dá problema. Então se você não assistiu às aulas de OBS, eu recomendo fortemente que você assista. Ah, mas eu trabalho com vMix. Você trabalha com transmissão, você trabalha com videoconferência para transmissão, não importa o programa que você utilize, aprenda, tá? Estou te dando essa exortação aqui, não interessa o programa que você quer trabalhar, interessa o programa que você tem que aprender, que são todos,
No caso aqui, a gente selecionou só dois. Então, é obrigatório saber vMix, é obrigatório você saber OBS, ok? Então, se você viesse trabalhar comigo, isso faria muita diferença, tá? Porque eu gosto de trabalhar com OBS. Então, você ama o vMix, show de bola. Mas se eu quiser que você trabalhe com OBS, você vai saber? Então, você tem que saber, tá certo? E muita coisa que eu passei lá no OBS, conceitos do Meet, do Zoom, eu não passei aqui no vMix direto, né? Comentei, por quê? Porque é a mesma coisa. Então, a gente vai ficar chovendo no molhado. Então, por favor, assista todas as aulas, ok? Depois desse puxão de orelha, vamos continuar. Vamos aqui em imagem e puxar, né, a imagem para uma pessoa, para duas e os nomes. Muito bem, então temos aqui organizado nosso Zoom, né, áudio e captura, ou capturas, depende se fosse mais de uma pessoa, minhas imagens, né, dos layouts que eu quero colocar, GC, aquela coisa toda, e os meus input colors que eu quero fazer, as minhas cenas. Eu posso até renomear o nome, né? Clique no botão direito aqui, ó. Posso botar aqui cenas, tá? Se assim eu desejar. Venho aqui, adiciono uma fonte de cor transparente, né? Para poder trabalhar, criar essas cenas. Eu venho aqui na engrenagem, eu venho aqui em camada, seleciono a imagem que eu quero, né? Vou selecionar aqui para uma participante, né? No caso aqui somente ela, uma participante. Aqui em cima eu coloco a imagem dela, tá? No caso aqui é a Renata, no caso da Desktop Capture, né? E eu nem precisei mexer, mas se eu precisasse mexer na posição, então eu viria aqui, né? E mexo na posição dela. Mas aí, né? Enfim, no caso aqui ela está uma pessoa só, eu nem preciso mexer, ok? Então, muito bem. Então está aqui a imagem dela. Se eu quiser colocar o nome dela aqui, eu posso também, né? Volto na engrenagem, volto aqui na camada, venho aqui abaixo, né? Aqui da minha imagem de layout, seleciono o nome dela, ó. Está na posição certa? Tá? É aqui que eu quero que fique? Então beleza, se não, eu venho aqui, edito e mexo o local, ok? Muito bem, então temos aqui a cena com uma pessoa, agora eu quero criar uma cena para duas pessoas, eu venho aqui adicionar, novamente uma fonte de cor. Pessoal, isso aqui que eu estou ensinando para vocês é manha, tá? Eu estou uma forma, um macete que eu estou ensinando para vocês utilizando essa fonte de cor transparente para criar cena, porque como com o vMix não tem cena, eu tenho que ficar colocando os inputs ali, eu estou utilizando esse recurso junto com o recurso das abas para criar cena, tá? Fica muito mais fácil de trabalhar, ok? Então eu venho aqui na camada, como eu sei que vai ser para duas pessoas, eu vou colocar dois nomes, né? Então eu venho aqui no 8, seleciono para duas pessoas, já seleciono aqui os nomes que eu quero, ó, Renata e Medina, ok? Seleciono a minha câmera e seleciono a captura ali, no caso que é a Renata, ok? Muito bem. Então, quem é prioridade? De baixo para cima. Então eu vou mexer aqui na Renata primeiro, na imagem dela, vou em editar, coloco na posição, diminuo aqui o tamanho, né? É aqui que eu quero que ela fique? Muito bem. Tem que recortar? Clica aqui. X1 e X2 são esquerda e direita, né? Ó. Então, venho aqui no X1 e recorto. Muito bem. Venho aqui em camada. Venho aqui na minha câmera agora. Diminuo também o tamanho dela. Boto na posição que eu quero, né? É aqui que eu quero ficar, né? Muito bem. Vou deixar menor aqui para não ficar tão cabeçudo, né? Vamos lá. Muito bem. Ok, então tem a minha imagem, tem a imagem da Renata. Volto na camada. E agora posiciono os nomes. Então, venho aqui posicionar o Medina, que ele está com prioridade. Vou colocar ele aqui, tá? Vem aqui, a Renata, editar. Vem e coloca ela aqui, ok? É a posição que eu quero? É aqui que quer ficar? Só um exemplo, tá, pessoal? Muito bem. Então, eu venho e fecho, tá? Eu posso renomear também, né? Vou botar aqui cena com 1, por exemplo. Cena 1, pessoa, tá? Vem aqui e edito também. Cena 2 pessoas, ok? Só para mim ter aqui uma organização melhor, ok? Então tem aqui uma cena com uma pessoa, tem a cena para duas pessoas e assim por diante eu poderia criar, depende da minha necessidade, quantidade de captura que eu estiver fazendo, eu consigo fazer. Então, resumindo, novamente, temos aqui todos os meus inputs, né? Eu posso vir aqui, ó, clicar com o botão direito na barra e fazer eles ficarem dessa forma, ok? Tem aqui nessa aba, eu coloquei a minha câmera e meu microfone, então isso vai para o ao vivo, né?
está habilitada aqui, ó, tá indo para Master, ok? Muito bem. Tem aqui a captura do zoom, tanto a entrada de imagem como o áudio vindo para o Virtual Cable, né? Tá rolando que tá habilitado aqui e tá mandando para Master também. Tenho aqui as imagens que eu estou utilizando, seja GC, seja layout, o que for, né? Logomarca, o que eu quiser, coloquei nessa aba aqui, né? Organizei dessa maneira. E aqui eu criei as cenas, olha que coisa. Então eu tenho aqui tudo organizado, consigo trabalhar de forma independente aqui dos inputs nessas abas, e eu não fico embolado ali, aquele monte de input na minha frente, e eu consigo, de alguma forma, criar cenas, né? Com esse macete aqui do color transparente, ok? Então, essa aula de Meet foi para isso, foi mais para mostrar para vocês aquele detalhe de captura do navegador, que se você tiver sem aquele F11, né, ó, eu vou dar um F11 aqui, ó, tirou a tela cheia. Vou dar o Alt Tab, ó, ele para de capturar. Então volto lá, dou um F11, volto e ele volta a capturar, ok? Então é um macete simples aí, mas poucas pessoas sabem também, acabam se batendo tanto, mas ainda recomendo que você trabalhe com o Zoom, tá? O Meet você tem que trabalhar de forma secundária, uma coisa mais simples, uma entrevista, alguma coisa mais tranquila de se fazer, ok? Então, dúvidas, fico à disposição, pode me procurar. Nós aprendemos aqui no vMix trabalhar com Zoom e também aprendemos a trabalhar com o Meet, tá? Se for alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários e te vejo na próxima aula.